Ok, então agora sim, começando o nosso encontro 3, aqui na classe Os Primeiros Passos do Discípulo. Hoje o nosso estudo é baseado no capítulo 2, aqui do nosso livro, né? O título desse capítulo é Os Deveres para com Deus. Então, nós temos nesse capítulo aí uma oportunidade de conhecer aquilo que é chamado aí de primeira tábua, né? A primeira parte da lei de Deus, os primeiros mandamentos de Deus. O nosso tema, então, é a primeira parte dos 10 mandamentos. Lá na aula passada, né, o presbítero João Marcos fez uma introdução, ele expôs aquilo que consta no primeiro capítulo aqui do nosso livro, aquela introdução geral, e agora a gente vai ver os chamados deveres para com Deus. A gente sempre diz isso, que os 10 mandamentos ele pode ser dividido em duas partes, e a gente, então, tem na primeira parte os deveres para com Deus, depois os deveres para com o próximo. Você vê que a gente está usando uma figura aí que é bonitinha, muito simpática aí sobre os 10 mandamentos. É um bom trabalho de arte, né? Mas você vai ver que tem um erro doutrinário aí nesse trabalho, porque a primeira tábua são 4 mandamentos, e na segunda, os 6 mandamentos restantes. E aí ele, para ficar bonitinho, colocou 5 em cada lado, mas não é uma boa representação do ponto de vista teológico. É bom do ponto de vista artístico. E isso até vai ajudar a ilustrar um ponto aqui do nosso estudo de hoje, né? Tem uma coisa bem interessante quando a gente pensa nessa relação entre a arte e a fé, e a gente vai ver isso já nos primeiros mandamentos, né? Ok, então vamos olhar aqui para o nosso texto, vamos atentar para aquilo que consta no texto, entendendo então o primeiro mandamento. Então vamos entender qual é o primeiro mandamento. Ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento do chamado Decálogo. Esse primeiro mandamento realmente é tão importante que, para vocês terem uma ideia, tem alguns estudiosos do Antigo Testamento que vão sugerir que esta é a mensagem central do Antigo Testamento. Então, nem todos concordam com isso, tem outras ponderações aí, mas alguns estudiosos dizem o centro do Antigo Testamento é não ter nenhum outro Deus além do Senhor. O Senhor realmente é o único, então não podemos ter outros deuses diante dele. Aquilo que é colocado nesse mandamento é que nada deve ser considerado como mais amável ou mais importante do que Deus. Então, se eu amo mais uma coisa, ou se determinada coisa é mais importante do que Deus, eu estou transgredindo esse primeiro mandamento, né? A gente tem um texto bíblico que consta aí no nosso material, na página 12, é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 5. E eu vou pedir para alguém ler aí. Alguém pode ler para a gente esse texto? Se você encontrou aí, se você tiver com o seu livro aberto, na página 12, você já vai encontrar essa citação logo no início do nosso estudo. E se alguém encontrar, abra aí, por favor, o seu áudio e leia para a gente, por favor, esse texto de Deuteronômio 6, 4 e 5. Alguém pode fazer isso? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, isso é extremamente importante. É por isso que eu creio que realmente alguns estudiosos do Antigo Testamento eles estão certos quando dizem que nós temos boas razões para considerar o primeiro mandamento como centro de tudo. Deus é único, é essa a ideia, e em seguida nós devemos amá-lo com intensidade, com inteireza. Se você é honesto, talvez você ouça aí, leia o primeiro mandamento e já comece a se assustar a partir desse ponto, né? Ou seja, a gente vai olhar para o nosso próprio coração e vai reconhecer, eu realmente
ainda não estou amando a Deus dessa maneira, né? É uma das grandes necessidades que nós temos, eu creio que é a necessidade central, principal, é amar a Deus mais do que tudo, né? Considerá-lo mais importante do que tudo. Então, apesar de tudo que a gente faz, né? Até mesmo quando a gente abraça a religião, por exemplo, tem muita gente que abraça a religião para obter bênçãos, né? Determinadas bênçãos ou benefícios, quando, na verdade, o mais importante é a gente amar a Deus mais e melhor a cada dia. E, nesse sentido, colocar qualquer coisa à frente de Deus ou ao lado de Deus é idolatria. Então, muita gente imagina que idolatria é só se dobrar diante de uma estátua, né? Como a gente vai ver no segundo mandamento, ou alguma coisa física, né? Um ídolo físico, acender uma fogueira, né? Em torno de uma árvore, alguma coisa assim. Mas não é exatamente isso, né? Qualquer coisa que eu coloco, em que eu coloco a minha confiança, realmente, no lugar de Deus, eu cometo o pecado de idolatria. E aí vocês estão sendo apresentados, começam a ser apresentados agora a um documento da igreja chamado Catecismo de Heidelberg. Se você recebeu o seu livro, você vai perceber que tem um quadradinho aí no canto esquerdo explicando o que é esse catecismo. Vou ler o que consta aí nesse quadradinho, ó. O Catecismo de Heidelberg foi escrito em 1563 por Zacarias Ursino, professor de teologia da Universidade de Heidelberg, Alemanha. Então, veja que é um documento escrito no século XVI por esse irmão chamado Zacarias Ursino, e ele foi abraçado pela Igreja Reformada como um bom resumo de doutrina. Ele vai dizer assim, veja só, é um catecismo, até explicar esse detalhe para vocês, né? O que são catecismos? Isso era um modo antigo de ensinar, era um recurso didático, né? Então, ensinava-se por meio de perguntas e respostas. Então, o que é isso? Aí vinha a resposta. O que é isso? Vinha a resposta. Isso é o sistema de catequização, né? De você ensinar por meio de perguntas e respostas, tá? E aí, por isso que todos os catecismos têm uma pergunta com a resposta em seguida. E vem assim, a pergunta é, o que é ou o que é idolatria? A resposta, idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou na sua palavra. Então, essa é a explicação sobre o primeiro mandamento. Vamos ao segundo mandamento. Segundo mandamento, um pouco mais extenso, né? Êxodo 20, de 4 a 6, diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nesse segundo mandamento, a gente já tem algumas coisas bem interessantes. Eu vou sair rapidamente aqui do nosso compartilhamento para poder vê-los e podermos interagir um pouco mais com relação a esse segundo mandamento. Veja só o que está sendo colocado aqui para a gente, né? Nesse segundo mandamento, né? A ideia de não fazer imagem. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês? Existe um desafio com relação a essa questão da arte e da doutrina, né? Até ali bonito, aquela estilização no início dos 10 mandamentos, mas com um erro ali, colocando 5 mandamentos de cada lado. É uma relação muito delicada que existe entre arte e doutrina. Nem sempre a arte consegue ser fiel ao conteúdo doutrinário, né? Então, esse uso da arte pela teologia é algo bastante desafiador. O cristianismo nem sempre sabe lidar com isso, e isso às vezes traz alguns problemas. Então, o mandamento é não farás para ti imagem de escultura. E para vocês terem uma ideia, tem alguns crentes, algumas igrejas que pegam esse mandamento de forma muito radical, dizem assim, olha, o cristão não pode ter nenhuma arte, você não pode ter um quadro na sua casa, por exemplo, uma pintura de um barco. Não pode, porque o segundo mandamento diz que você não pode fazer nenhuma imagem de escultura, nem de pintura, nem do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Alguns dizem, olha, você não pode, por exemplo, se você, no ambiente da igreja, se você preparar um material didático, e nesse material didático você colocar lá uma figura, né, um desenho de Jesus com os apóstolos, isso não pode, porque é proibido no segundo mandamento. Tem alguns cristãos que são muito radicais até com relação à aplicação do segundo mandamento. Mas parece que a grande tônica do segundo mandamento a gente não pode produzir nenhuma concepção artística, nem escultura, nem pintura, nem desenho, para adoração. Porque o texto está dizendo assim, não as adorarás, nem lhes darás culto. E aí ele vai dizer, por que isso? Porque Deus é um Deus ciumento. É assim que está no original hebraico. Aqui aparece, eu sou um Deus zeloso. É o que diz o texto aqui de Êxodo, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, o que está sendo colocado aqui é o seguinte, Deus ele não deve ser concebido de acordo com a nossa imaginação. Nós não podemos adorar um Deus que a gente concebe, a gente imagina e diz, esse é o Deus que eu estou imaginando, que eu estou criando na minha própria imaginação. A gente precisa reconhecer a Deus nos termos da sua própria palavra. Por que significa isso? É que Deus é um ser tão acima da nossa capacidade, tão distante de nós do ponto de vista da essência dele, que é perfeita, que o único modo de nós o conhecermos é se ele decidir se auto-revelar. Então, o que ele faz por graça? Ele se auto-revela. Ele fala de si próprio na palavra. Então, a palavra dele, ele manda a palavra dele até nós, e na palavra dele ele vai dizer, eu sou assim. Essas são as minhas características, né? Ele se descreve na palavra, né? Quando ele diz que ele é santo, ou que ele é justo, ou que ele é soberano, né? O que é isso? É Deus se auto-revelando, se revelando a si próprio na palavra. Ele revela quem ele é, ele revela também o que ele requer de nós, ele revela também como é que nós devemos cultuar a ele. Então, é assim que funciona o modo de conhecimento de Deus. Os filósofos falam do chamado problema epistemológico, né? Esse é um problema seguinte, como é que nós podemos conhecer a Deus? E nós podemos conhecer só quando ele se revela. Ele se revela como? Por meio da sua palavra. E quando ele se revela, ele vai dizer, é assim que eu sou, eu quero que vocês me amem. Como é que ele quer que a gente tenha essa experiência e essa vivência de amor para com ele? Ele deseja que a gente o ame como ele é, né? Vocês que são alunos da classe, que são casados, entendem muito bem do que eu estou falando, né? A gente deseja que o nosso cônjuge nos ame como nós somos. Se você estiver amando o seu marido ou a sua esposa, né? E você está amando, na verdade, uma ilusão da tua cabeça, você não está amando a pessoa real, você está amando a ilusão. Então, quando eu crio um ídolo, né, esse era o grande problema, é o grande problema do Antigo Testamento, mas é um problema muito atual, né? As pessoas faziam uma pintura, faziam uma escultura e depois se dobravam diante daquilo que eles próprios tinham feito. Deus está dizendo, isso é errado, vocês não devem seguir nessa direção. Quando a gente representa Deus a partir das nossas próprias ilusões, a gente acaba acreditando em uma caricatura, em um Deus que a gente inventou, um Deus à nossa imagem e semelhança, sendo que deveria ser o contrário. Nós aqui somos imagem e semelhança de Deus e deveremos cultuá-lo de acordo com a sua palavra. No nosso livro, aí na página 12, a gente cita o Catecismo de Heidelberg, mais uma vez, na pergunta 96, que diz assim, não podemos representar Deus por imagens ou figura, devemos adorá-lo somente da maneira que ele ordenou na sua palavra. E aí veja que tem duas passagens bíblicas que são mencionadas aí, João 4:24. Alguém pode ler para a gente? João 4:24, está impresso aí na página 12. O que diz aí? Quem achar pode ler.
Calma, calma, um de cada vez. Está todo mundo querendo ler ao mesmo tempo. Está bagunçando a classe. Quem gostaria de ler? Alguém pode ler? João 4:24. Eu vou ler, pastor. Ótimo, obrigado, Sérgio. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ok, você vai ver essa ênfase, Deus é espírito. Se você olhar depois a outra passagem, 1 Timóteo 6:15 e 16, diz assim, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Aí olha só o que ele diz, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Então esse é Deus. Por que Deus sempre se velou, né? Vamos dizer assim, ele é velado, né? Alguns colocam isso da seguinte maneira, que Deus é opaco, ou seja, você não tem como chegar a ele, ele é fechado, ele não é transparente, não é? Então a gente só pode conhecer dele aquilo que ele revela dele, esse é um primeiro ponto. E ele é espírito. Então é por isso que qualquer tentativa, né, de concretizar Deus por meio de uma escultura ou de uma pintura que depois você fica se dobrando diante daquela escultura, isso é ridículo. Deus está dizendo, não façam isso. Se você fizer isso, você vai estar se devotando a um objeto da tua imaginação e vai deixar de estar devotado exclusivamente a mim. E é por isso que tem essa nota pactual, essa nota de aliança. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Ou seja, essa ideia de Deus ciumento. A ideia que ele está colocando aí é, ele estabeleceu um pacto conosco, como no matrimônio. Assim como no matrimônio, o marido pertence unicamente à sua esposa e a esposa pertence unicamente ao seu marido, então nós pertencemos unicamente ao Senhor. É por isso que a gente diz assim, eu sou do Senhor e o Senhor é o meu Deus. Ele é o meu Deus, eu sou o povo dele, eu sou um servidor, um discípulo dele, um servidor dele. Ou seja, existe um pertencimento mútuo entre nós e Deus. E Deus está dizendo, vocês não devem ser desleais a mim nesse sentido, né? Se vocês quebrarem esse pacto, então isso vai causar um estrago. Assim como quando a pessoa é desleal ao seu cônjuge, isso produz um estrago na relação conjugal, quando nós também queremos nos devotar a outros deuses ou deuses forjados pela nossa própria imaginação, então isso produz um estrago também na nossa caminhada. E daí Deus diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que o aborrecem, mas ao mesmo tempo ele diz que aqueles que o amam e obedecem, ele diz, esses que fazem isso estão plantando sementes que vão produzir bênçãos até a sua 1000ª geração. É o que ele promete aí em Êxodo capítulo 20, versículo 6, né? Então, segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de ti. Segundo, não farás para ti imagem. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quando ele coloca isso deveria chamar a atenção. Ele inclusive diz no final, o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Falar o nome de Deus, né? Pronunciar, referir-se a Deus. O que Deus está colocando para a gente aqui é o seguinte, é que o nome dele tem que ser protegido de banalização. Essa é a ideia. Nós não podemos ser levianos quando nós nos referimos a Deus. E, mais uma vez, eu estou trazendo aqui uma comparação que é muito limitada, tá? Quando eu faço essa comparação, entenda que isso é só uma maneira de tentar ilustrar, mas nunca comunica 100%, né? Não chega a comunicar tudo que deve ser comunicado. Mas, nas nossas interações, nas nossas relações, eu estou voltando de novo agora para a ilustração do relacionamento entre marido e mulher, né? Você vai perceber uma coisa, se você vê uma mulher, uma pessoa que sempre, quando ela menciona o marido, ela fala de maneira grosseira, ela fala de maneira sarcástica, irônica, né? Zombando do marido,
Qual a conclusão que a gente chega? O que vocês acham? Isso é coisa boa ou não? Não muito. Não é. Ela está demonstrando que ela não tem aquele marido em alta conta. Aquele marido não é respeitado por ela não está demonstrando apreço por ele. E isso não apenas na relação conjugal, nas nossas interações com qualquer outra pessoa. Se eu me refiro a outra pessoa de maneira leviana, né, eu estou diminuindo aquela outra pessoa. O que Deus está colocando nesse mandamento é isso. Ele está dizendo, olha, prestem atenção na linguagem. A linguagem é o veículo do amor. É isso que ele está dizendo. Quando você se refere a uma outra pessoa, você pode estar honrando aquela outra pessoa, ou você pode estar desmerecendo ou diminuindo aquela outra pessoa. E quando você se refere a Deus, isso então ganha uma proporção ainda mais sublime, vamos dizer assim, né? A gente deve se resguardar de se referir a Deus de uma maneira impura ou de uma maneira desrespeitosa, né? A gente tem que zelar pela santificação do nome de Deus. E aí tem o texto de Mateus 6,9, que é a oração do Pai Nosso. É Jesus ensinando, né, a chamada oração dele. Ele diz assim, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. E aí o que ele diz em seguida? Santificado seja o teu nome. Então, Deus está dizendo, santifiquem o meu nome, respeitem o meu nome, não é? Ele diz que ele não vai inocentar, não vai considerar inocente os levianos, porque ele diz assim, lá em Mateus 12, 34 a 37, ele diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Você já tinha prestado atenção nesse versículo? Tem muitos versículos que as pessoas dizem assim, esse versículo é meio assustador para mim, né? Porque são versículos que trazem coisas assim meio assombrosas. Esse versículo, para mim, é um dos mais assustadores da Bíblia. Não sei se você já parou para pensar nisso. Toda besteira que você falar, você vai dar conta dela no dia do juízo. Qualquer palavra frívola, sobre qualquer coisa. Imagine sobre Deus. Isso é tão interessante que até hoje no judaísmo ortodoxo, eles criaram lá no judaísmo ortodoxo uma palavra própria quando eles vão mencionar Deus, para eles não falarem literalmente o nome de Deus. É assim no judaísmo ortodoxo, porque eles falam, mas com isso a gente se resguarda de não usar o nome do Senhor em vão. Né? Na língua norte-americana também foi criada uma palavra lá, que especialmente alguns crentes mais piedosos, eles usam isso, e acabou popularizando, acabou perdendo a função original, que é a palavra gosh. Né? Em inglês, Deus é God, mas eles cunharam, lá, criaram essa palavra, gosh. Então, aquilo que a gente aqui fala, oh meu Deus, lá eles dizem, oh my gosh, né? Só para não falar Deus, para evitar usar inadequadamente o nome de Deus. São exemplos de tentativas humanas aí de resguardar o uso desse nome de Deus. Mas a ideia toda é essa. E aí a gente cita agora aí, no nosso texto, um outro catecismo. Vou voltar agora aqui aos nossos slides, para a gente olhar para esse catecismo. E veja só o que diz aqui esse outro documento, desculpem, agora já não estou me referindo a um catecismo, mas a gente está olhando agora, deixa só eu me situar nos slides, que a gente saiu ali um pouquinho. Ok. Ótimo. Então, agora, a gente está diante de um... Também é um catecismo, sim, perdão. É um outro documento, na verdade. A gente estava lá num documento chamado Catecismo de Heidelberg. Agora a gente está em outro documento que é chamado Breve Catecismo de Westminster. O Breve Catecismo de Westminster é um documento escrito no século XVII. E aí você vai ver que tem um quadrinho preto aí do lado do seu livro, né? O que é isso? Toda vez que você encontrar um quadradinho preto desse, na margem,
é que a gente está explicando o que é aquele documento que a gente está citando no nosso estudo, tá? Então, a gente está dizendo aí que o breve catecismo, ou catecismo menor, é um resumo da doutrina bíblica na forma de perguntas e respostas. Ele é aceito pelas igrejas herdeiras da reforma calvinista, foi escrito no século XVII em uma reunião de estudiosos, e aí eu preciso que você faça uma correção no seu livro. Esse é um erro mesmo que eu cometi e que a gente precisa corrigir na próxima edição. Só que a próxima edição tem que esperar vender essa edição atual, né? Então, aí diz assim, que ele foi escrito numa reunião realizada na Capela de Westminster, em Londres. Não é capela, é abadia, tá? Então, a abadia de Westminster é uma coisa, a capela de Westminster é outra coisa, são duas igrejas diferentes, né? Então, a capela de Westminster é uma igreja menor, e inclusive, não sei se você já ouviu falar de um pregador chamado Martin Lloyd-Jones, então acho que eu estava pensando em Lloyd-Jones, influenciado por ele, quando eu escrevi Capela de Westminster, mas a abadia de Westminster é diferente. A abadia de Westminster é aquela grande igreja onde casam os reis, né, as rainhas da Inglaterra, e foi naquela igreja, na abadia, que foi realizada essa reunião, o chamado Concílio de Westminster, e a partir desse ponto, foram produzidos esses documentos, inclusive o breve catecismo como um deles. E aí o breve catecismo vai dizer assim: embora os transgressores desse mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar do seu justo juízo. É algo para se pensar, gente, esse terceiro mandamento, é ou não é? Se a gente fala alguma besteira, isso repercute eternamente. Eu até acho esquisito hoje, não sei se vocês estão notando que tempo estranho que a gente está vivendo hoje, né? Quando a gente olha ali para aquele texto de Mateus 12, que a gente terminou de mencionar, dizendo que o homem bom vai tirar do seu coração coisas boas, então ele vai falar coisas boas. O homem mau, ele vai proferir coisas ruins. Da boca dele vão sair coisas ruins. E hoje eu estou vendo muitos evangélicos aplaudindo líderes políticos que falam coisas ruins. Líderes políticos que falam palavrão, que falam grosserias, que são desrespeitosos. E os evangélicos dizendo, essas pessoas são de Deus, são grandes líderes. Não, uma pessoa que da sua boca sai conteúdos grosseiros, desrespeitosos, uma pessoa que fala coisas ruins, a Bíblia diz, o coração dela, ela tem um mau tesouro dentro dela, e ela vai prestar conta dessa fala desrespeitosa, não é? Vamos seguir vendo outra coisa interessante aqui, agora olhando para o mandamento seguinte, o chamado quarto mandamento. Esse é o mandamento mais longo, o primeiro mandamento positivo. É o primeiro onde não aparece a palavra não. E veja aí, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O que a gente coloca aí, o que a gente tenta destacar no nosso estudo, é que quando pensamos nos 4 primeiros mandamentos, a chamada primeira tábua da lei, a gente vai entendendo que o primeiro e o segundo mandamentos estão, de certa maneira, dizendo assim, Deus tem que estar no centro do nosso coração. É isso. O terceiro mandamento está dizendo o seguinte, se Deus está no centro do nosso coração, a nossa linguagem vai refletir o nosso amor a Ele. É isso que diz o terceiro mandamento. E o quarto mandamento está dizendo o seguinte, se de fato tudo isso é assim, então nós vamos reservar um tempo para cultivar o culto a esse Deus. Nós vamos abrir um espaço para cultivar a nossa devoção a esse Deus. Então vamos imaginar que você diga para uma pessoa, olha, eu amo muito você, você é a pessoa mais importante da minha vida, mas você não dá tempo para essa pessoa. Você não tira nenhum tempo, não reserva nenhum tempo para comunicar-se com essa pessoa, expressar o seu afeto por ela, construir, vamos dizer assim, né, memórias, né, lembranças boas com essa pessoa.
Então, se você... todo amor, inclusive o amor humano, ele vai exigir um tipo de devoção e uma separação de tempo, né? Você vai separar tempo, vai separar lugar para você estar com essa pessoa. O que Deus está dizendo aí nesse mandamento é que um dia dentre 7 deve ser separado para deixar-se de lado todo o resto, a fim da gente deleitar-se em Deus. Então, isso é muito interessante, e quando pensamos nessa necessidade, deixa eu retornar aqui, o nosso presbítero João Marcos está chegando aqui. Então, quando a gente olha para essa palavra de Deus, a gente vai percebendo o seguinte: o que Deus está dizendo é isso. Olha, se vocês me amam, então vocês vão dar tempo para mim, vocês vão tirar um tempo para mim. E que tempo vai ser? Como é que isso vai acontecer? Veja só, ele diz assim, a primeira coisa, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O que ele está dizendo? Você vai se organizar, tudo que você tiver que fazer em termos de administração da sua vida, você tem que fazer em 6 dias. Você vai organizar-se. Então, essa é uma primeira questão que é colocada aí. Organize-se, faça tudo. Em quanto tempo? 6 dias. 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Depois, o 7º dia é sábado do Senhor. Eu acho que o que deve chamar a nossa atenção aqui não é nem a palavra sábado, mas é o final, do Senhor. Oi, João. Seja bem-vindo aí, João. Mas o que deve chamar a nossa atenção é essa expressão, do Senhor. Esse 7º dia não é nosso. Esse 7º dia é do Senhor. Por que na nossa cultura, por exemplo, nós chamamos esse dia de domingo? É porque essa palavra, domingo, ela vem de um termo latino, dominicus. Dominicus vem de dominus, Senhor. Domingo significa dia do Senhor. Então, observe só, o próprio nome do dia na nossa cultura, que é marcada aqui pela língua latina, vai indicar que esse dia não é nosso. O dia é do Senhor. Na língua inglesa é diferente, lá é Sunday, dia do sol. A gente fala, o que isso tem a ver? Mas isso já tem a ver com outra tradição cristã, que fala exatamente de Cristo como o sol da justiça, que brilha para os cristãos. Então, esse é o dia dele, é o dia de Cristo, é o dia do sol da justiça. Então, tanto a designação inglesa quanto a designação latina estão indicando que o Senhor é o dono desse dia. Por isso, nós entendemos, o dia é dele. Vamos dedicar esse dia para ele. Né? Vamos deixar todo o resto. Qual o objetivo de Deus nesse dia? No 7º dia, ele descansou. Um dia de descanso, de deleite. Então, é um dia para a gente também ter descanso e deleite em Deus, não é? Veja só, lembra que eu falei agora há pouco? O importante não é a palavra sábado, porque a palavra sábado significa, literalmente, descanso. Né? O Shabá é o descanso. É isso que significa a palavra sábado. Ela tem a ver, na verdade, com o 7º dia, com dia de descanso. Então, na cultura judaica, quando eles falam o meu Shabá ou o meu Sabá, é o meu 7º dia, é o meu dia de descanso. Essa é a ideia lá. E isso foi assim até a ressurreição, mas a partir da ressurreição aconteceu uma mudança. A partir da ressurreição, ao invés dos cristãos devotarem o sábado como dia do Senhor, eles entenderam que agora o dia do Senhor é o dia da ressurreição dele, é o domingo. E a gente já vê isso, por exemplo, lá em João 20, verso 1, que mostra que Cristo ressuscitou no primeiro dia, diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida, então ela viu isso quando? No domingo, primeiro dia da semana. E, em seguida, alguns anos depois, já pelo menos quase 2 décadas depois, Atos capítulo 20, verso 7, diz assim, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, esse era o culto típico, tá? Na igreja primitiva, viu? O dia que você quiser, assim, ir na nossa igreja
e que a nossa igreja tem um culto e a gente dizer assim, esse culto é bíblico mesmo, igual da igreja primitiva. É aquele culto que a gente tem uma pregação que termina meia-noite, tá? Então, vamos ver se a gente faz isso um dia. Mas o interessante é que eles se reuniram e naquele dia, veja lá, eles se reuniram para o partir do pão. Então, significa que os cristãos já tinham uma reunião no domingo, uma reunião, inclusive, para receber a Santa Ceia e para ouvir a palavra de Deus no primeiro dia da semana, tá? Mas o que deve chamar nossa atenção é o modo como esse dia deve ser observado. E aí você tem na página 13, o nosso Catecismo de Heidelberg, dizendo assim, o que Deus ordena no quarto mandamento? E olha o que ele diz, eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso, para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor Deus e praticar a caridade cristã para com os necessitados. Então, esta é a grande ênfase que a gente encontra aí dessa maneira, vamos dizer assim, de guardar esse dia do Senhor. É um dia para eu me reunir com a igreja, para eu receber a palavra e os sacramentos e para eu viver essa prática do amor fraterno e de auxílio aos necessitados. O breve catecismo também vai abordar isso de uma forma mais detalhada, diz assim, tem aí a pergunta 60. Alguém gostaria de ler essa pergunta 60 para a gente? Está aí na sua página 13. Se você encontrou aí, quiser ler para a gente, ou pedir para alguém nos ajudar aí lendo. Posso ler, pastor? Obrigado, Sérgio. Vamos acompanhar, então, o nosso irmão Sérgio. De que modo se deve santificar o domingo? Deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo esse dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo suficiente para as obras de pura necessidade e misericórdia. Então, a gente percebe aí essa afirmação. Eu acho que eu era para mim cancelar o compartilhamento de tela. Vocês estavam vendo só a tela geral, né? Ali, né? Compartilhada, não é isso? Não? Agora eu saí do compartilhamento, vocês estão vendo a tela compartilhada ou não? Eu vou agora colocar o slide novamente aqui. Então, quando nós olhamos para esse mandamento, esse quarto mandamento, essa tônica do quarto mandamento, a gente está aprendendo aí separar um tempo para Deus, e aí a gente viu o breve catecismo mostrando o modo de santificar esse dia. E quando olhamos para o livro de Hebreus, Hebreus vai nos ajudar a compreender que esse dia prefigura o descanso eterno. E aí tem duas passagens de Hebreus aí no seu livro, na página 14, diz assim, a primeira, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, é a primeira passagem. A segunda, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E aí, olha, tem uma pegadinha aí, né, no bom sentido, né, não é bem uma pegadinha maldosa, mas um detalhe que eu chamo de detalhe devocional, né? Não apenas a instituição do quarto mandamento está dizendo, vamos tirar um dia para o descanso, um dia para nos devotar a Deus. E aí, veja, a ideia de descanso tem relação com o culto a Deus, com a devoção a Deus. Por quê? Porque a ideia é que nosso verdadeiro descanso está na comunhão com Ele. E é nesse sentido que esse descanso do domingo, do dia do Senhor, prefigura o descanso eterno. Mas algumas pessoas vão pensar, mas qual o valor prático disso? Olha que interessante, não é? Essa busca de Deus no domingo, ela é muito propícia para quê? Deveria ser assim, preste atenção, e até avalie a sua vida para ver se está sendo assim, não é? Mas para que serve esse dia do Senhor? Devia ser um dia para a gente refletir na nossa vida futura. A gente refletir no céu, a gente refletir também à luz, né, dessa esperança que a gente tem de salvação, a gente também
agora entender que nós precisamos caminhar com o Senhor nos outros dias da semana. A gente precisa caminhar com Deus com fé e santificação nos outros dias da semana. Porque quando a Bíblia fala lá em Hebreus sobre entrar no meu descanso, né, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, significa que Deus deseja que nós o obedeçamos todos os dias da semana. E a guarda do domingo, quando ela é colocada dessa maneira, a gente reflete sobre o céu e reflete como é que eu posso me esforçar para entrar nesse descanso. Então, o Catecismo de Heidelberg nos ajuda nesses termos. Ele diz assim: eu devo todos os dias de minha vida desistir das más obras. Então, você tem algum pecado que você comete aí com frequência? Desista dele. E olha só, deixando o Senhor operar em mim por seu Espírito. Então, Deus, eu desisto desse pecado, opera em mim por seu Espírito. E olha só, assim começo nesta vida o descanso eterno. Então, é muito interessante esse aspecto, né, do quarto mandamento, porque ele nos ajuda a compreender que a nossa vida deve ser vivida à luz da eternidade. Eu penso na eternidade, e agora eu penso, à luz disso, como é que eu vou viver? À luz do domingo, à luz que eu tenho que separar um dia para devotar-me a Deus e encontrar alegria, deleite nele e cultuá-lo. À luz de tudo isso que Deus me dá nesse primeiro dia da semana, como devem ser os outros 6 dias? Então, nesses outros 6 dias, eu estou abrindo mão das obras más. Fechando já o nosso estudo, né? Eu acho impressionante isso. 10 mandamentos. Desses 10, só 4 têm a ver com Deus. É lógico, os outros também têm, e a gente vai entender melhor isso ao longo que formos estudando cada um deles. Mas eu acho interessante Deus trazer essas exigências tão poucas, né? São poucas exigências. Se alguém diz para você assim, Deus exige muito de nós, você pode responder, não, Deus exige só 4 coisas, né? É lógico, essas 4 coisas são muito profundas, mas são poucas e excelentes exigências, né? Então, Deus exige o que de nós? Primeiro, é como se ele dissesse, vocês devem me amar acima de tudo, me amem. Ele nos ama e ele quer ser amado por nós. Então, veja como é uma relação de pacto, relação pactual. Lembre-se de como os 10 mandamentos começam. Eu sou o Senhor teu Deus, eu tirei vocês da escravidão. Então, agora, eu quero convidar vocês a me amar acima de tudo e me amem como eu sou. Vocês devem me amar como eu sou. Então, que o amemos acima de tudo como ele é. Além disso, falem de mim com amor, com respeito. Né? Então, os 2 primeiros mandamentos têm a ver com Deus no centro. O terceiro mandamento, Deus agora afetando, né, o modo como a gente se refere a ele, ou a gente fala dele. Falem de mim com amor, com respeito. Demonstrem que vocês me amam pelo seu falar. Depois, dediquem tempo, separem um tempo para mim. Não adianta, gente. Se a gente diz que ama uma pessoa acima de tudo, mas a gente fala daquela pessoa com leviandade ou com desrespeito, ou se a gente não tira tempo para estar com aquela pessoa e para expressar a ela o nosso afeto e a nossa dedicação a ela, isso não é amor ainda adequado. Então Deus está simplesmente, nesses mandamentos, querendo que a gente aplique Deuteronômio 6, 4 e 5. O Senhor é o único Senhor. Então vamos amá-lo inteiramente e vamos amá-lo com intensidade. Então perceba essa ordem, né? Coração santificado. Depois, fala santificada. E depois, tempo santificado. Começa como algo dentro de nós, termina como algo que afeta a nossa prática, a nossa agenda, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, o modo como a gente se organiza na vida prática, não é? O que a gente tem diante de nós? Esse chamado de Deus, para quê? Para reconhecê-lo como centro da vida, para nos relacionar com ele intensamente, verdadeiramente. Os antigos, quando se referiam a isso, eles falavam de deleitar-se na glória de Deus. Então, esse é o chamado, vamos dizer assim, que a gente tem aqui nessa parte
da Escritura, né? Nesses 10 mandamentos, né? Deus está dizendo, vocês devem se deleitar na minha glória, né? Isso é algo que Deus está colocando diante de nós. Isso que a gente vai ver nesse livro que é chamado de Bíblia, do início ao fim, é simplesmente Deus nos convidando a ter um relacionamento com Ele, a andar com Ele nesse mundo. E esse relacionamento não é mecânico. Não é você girar uma manivela e agora Deus vai agir em seu favor, né? Ou você aparecer lá durante uma vez por semana para cumprir um ritual, dizer, agora bati meu ponto ali, né, no culto, e agora Deus já tem que pagar o meu salário no fim do mês, que eu apareci em todos os cultos. Então, ele tem que me dar bênção, porque eu estou fazendo... Então, você estabelece uma relação que é uma relação mecânica. Deus não quer relacionamento mecânico, ele quer um relacionamento de amor. Ele não está só querendo fazer um bando de soldadinhos que seguem as ordens dele, assim, por obrigação. Não, ele quer fazer um povo sacerdotal, um povo que o conhece, que o ama e que se deleita na glória dele. Por quê? Porque isso é a eternidade, gente. Esse é o céu. É isso que vai acontecer lá na eternidade. Nós vamos viver eternamente nos deleitando na presença dele e na glória dele. O que ele está dizendo? Comecem a exercitar isso na terra. Comecem a viver isso agora. E aqueles que começarem isso agora vão experimentar isso eternamente. Basicamente é isso que traz para a gente, que resume esses 4 primeiros mandamentos. E o nosso livro, ele termina dizendo assim, ó, no final dessa lição, tudo mais é passageiro e ilusório. Então, se a gente acha que tem alguma coisa nessa vida que é melhor do que isso, é porque a gente não entendeu ainda nem a vida e muito menos a gente entendeu o Evangelho. A gente ainda não entendeu o grande chamado da Bíblia para conhecer o Deus vivo, o nosso Criador, e para nos deleitar nele.